noite. Boa noite, gente. Espera só um minuto, gente. Terminando só de resolver o negócio na minha câmera aqui, que eu tô... Pronto, agora sim. Boa noite a todas, todos, todas. Estamos agora iniciando mais uma palestra para o nosso 7º Saluf. E hoje, assim, eu posso falar não só em meu nome, mas em nome de toda a comissão organizadora do Saluf, que a gente está com prazer imenso de receber aqui a Márcia, que é nossa professora, assim, muito querida e inspiração para muitos de nós, assim, estou falando por mim, estou falando também para muitos aqui dos alunos que compõem essa comissão. E a Márcia, né, ela é filósofa, tradutora de obras filosóficas e poéticas da língua alemã, autora de vários ensaios e livros, foi professora adjunta do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do FRJ e trabalha desde 1999 na Escotomo, né? Eu estou com recém pouco de falar a pronúncia da universidade, e ela é professora titular de filosofia na Souderton University. Atualmente é professora visitante, né, também, ela ficou, na verdade, do semestre passado, como nossa professora visitante na Universidade Federal Fluminense, e também nos estudos contemporâneos das artes e de filosofia. Então, estamos muito felizes, gratos por recebê-la aqui, Márcia, muito obrigada por essa oportunidade de ter essa conversa, essa palestra, de compartilhar com a gente das suas reflexões. E hoje ela vai falar sobre emergências pensando o informe, é o título da palestra da Márcia. E passo a palavra. Muito obrigada, estou lisonjeada de estar aqui contigo mais uma vez. Muito obrigada, Bruna, Annelise, toda a comissão organizadora, os alunos, né, queridos da UF. Obrigada pelo Rafael, que está dando um suporte aí técnico para a gente. E é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. É tarde para mim aqui, né? São 11h30 da noite, então vamos ver se eu seguro a peteca, como a gente diz. E eu gostaria de, para começar essa discussão, colocar uns pensamentos, né, para a gente refletir juntos. E eu acho importante eu primeiro situar a necessidade de se colocar a questão do informe, né? O título que eu propus foi Emergências, pensando o informe. E por que pensar hoje o informe? Nós vivemos um momento onde há muita discussão sobre a necessidade de se pensar novas formas de vida, novas formas de reexistência, até mesmo. Ou seja, uma necessidade grande de encontrar formas de convivência, de novas formas de pensamento, né? Num tempo porque fazemos, e eu estou aqui me aventurando a falar em nome de um nós, que eu escuto na língua portuguesa, e, sobretudo, nossa brasileira, como os nós, né? Nós temos um nós, que são vários nós, um nós difícil, que são momentos, quer dizer, vivemos a experiência de uma grande mutação de formas, né? E mutação que é mais do que simplesmente transformações, mesmo mais do que metamorfose, ou seja, nós vivemos uma mutação que precisa ainda ser conceituada, né? Porque nos falta um vocabulário apropriado, que se constitui, ou assim, a sintomatologia, vamos dizer assim, é de uma dinâmica de desformação. Eu não vou falar tanto de deformação, mas desformação, de um desfazer-se, né? Uma dissolução e mesmo aniquilamento com dimensões
tremendamente violentas, de destruição de formas de vida, de formas de pensar, de formas de criar, de formas de existir. Ou seja, essa experiência de mutação das formas que implica ou aparece como uma dissolução, aniquilação, deslocamento de formas, uma disformação, ela é o cerne, como eu entendo, da chamada globalização, ou seja, do mundo regido por uma ordem, né, de um capital técnico midiático, que a gente muitas vezes chama de neoliberalismo, outros chamam de capitalismo planetário, ou seja, tem inúmeras designações para descrever essa ordem, né, que desordena todas as ordens até então conhecidas. Essa ideia de uma dissolução das formas ou disformação própria do que estamos pensando um pouco como mutações, ela tem, claro, dois lados, ela pode ser ouvida de dois modos que estão correlacionados. E cabe a nós pensar, né, de que maneira essas duas dimensões, dois sentidos se correlacionam. Um é entender a disformação, esse fragmentação, deslocamento, dissolução, aniquilamento, destruição de formas, né, como uma dinâmica de esvaziamento mesmo de toda forma, de todo sentido, que é uma dinâmica que eu venho descrevendo nos meus últimos escritos, meu último livro, Fascismo da Ambiguidade, como uma dinâmica de qualquerização. É uma palavra assim, um pouco estranha, um pouco afetada, talvez alguns achem, mas é para descrever como, nessa dinâmica de dissolução das formas, toda forma se dilui no sentido de que ela passa a ser apenas uma espécie de carcaça, né? Uma forma vazia de conteúdo, para que o conteúdo prévio possa ser substituído por qualquer outro conteúdo. O sentido, vamos dizer assim, trazido ou por uma tradição, por uma história, por uma experiência, possa se esvaziar nessa dinâmica, ser substituído por qualquer sentido, onde qualquer coisa, tudo, cada coisa se torna um qualquer coisa, qualquerização, e, portanto, essa dinâmica é uma dinâmica de contínua substituição, toda a vida vira substituível, redundante e, por isso, facilmente aniquilável, pois nada tem valor, tudo tem qualquer valor, nada tem sentido, tudo pode adquirir qualquer sentido. Então, essa dinâmica de qualquerização, que tem um cheiro, ou é apresentada, ou é, vamos dizer assim, a propaganda dela, vamos dizer, é uma propaganda de liberdade, eis aqui a liberdade, tudo pode ser qualquer outra coisa, isso, na verdade, justifica e acaba legitimando políticas de destruição genocidárias e realmente fragmentadoras e diluentes de toda forma de vida e da própria vida das formas. O outro lado disso, né, é que isso confunde, essa dinâmica confunde e se apropria do que do que a gente poderia chamar do em aberto, das formas, dos sentidos, a dinâmica do formar-se, a dinâmica criadora ela própria. Então, isso se confunde com a qualquerização. Tudo pode ser qualquer coisa, isso toma conta desse espaço que, em toda a história da criação, a história da arte, foi sempre entendido como um em aberto ou a própria polissemia dos sentidos, né? Então, eu descrevi essa dinâmica de qualquerização, êmulo da globalização, como o que permite uma nova forma de fascismo,
que eu chamei de fascismo da ambiguidade, porque nessa dinâmica de tudo, cada coisa virar qualquer coisa, qualquer sentido virar qualquer outro sentido, tudo poder ser substituído e, assim, aniquilado no seu próprio até, o que se dá é uma dinâmica de ambiguização de todos os sentidos. Então, qualquer palavra pode virar o seu oposto, qualquer signo pode virar o seu inimigo, ou seja, a, a, cada palavra, cada sentido, cada forma se torna ambígua, né? O bom é mal, o mal é bom, não se sabe mais, não há mais critério, não é só propriamente de verdade, como se discute muitas vezes, mas não há critério de experiência, né? Que é ainda mais problemático. Ou seja, essa dinâmica de ambiguização, ela caracteriza um tipo de fascismo, né? Que é impensável sem os novos meios de comunicação, sem as novas tecnologias de informação e sem essa estrutura do capitalismo midiático financeiro, né? Vamos dizer assim, é esse capitalismo ele é nele próprio, quer dizer, esse fascismo da ambiguidade. O fascismo hoje, ele se distingue, portanto, do fascismo histórico, que sempre se caracterizou por uma ideologia inequívoca, né? Quer dizer, doutrinamento, lavagem cerebral, tem que pensar assim, a verdade é essa, o sentido é esse, e sempre com um teor de cientificidade e uma visão de mundo, né, característica do fascismo histórico, seja ele o fascismo italiano, o hitlerismo, o stalinismo, nós podemos dizer os grandes regimes totalitários do século passado, que se caracterizam por uma visão de mundo que dá conta de responder a todo o passado e todo o futuro. E isso sempre tendo um teor cientificista. A resposta pós-guerra da filosofia, uma parte da filosofia dita continental europeia, a esse regime de ideologias inequívocas, foi defender a ambiguidade. A gente tem o célebre livro da Simone de Beauvoir, Por uma moral da ambiguidade. Nós temos uma filosofia como de Merleau-Ponty, que faz toda não uma apologia, que não é o papel da filosofia, mas uma descrição da dinâmica do em aberto, do sentido como uma dinâmica do ambíguo, né? Onde, na verdade, está se falando do aberto, da polissemia, né? Dessa abertura que a poesia, que a arte traz, né? Frente como um combate a essa inevoquicidade, nevocidade, né? Que é doutrinária, ideológica. Então, muita gente me perguntou por que você fala do fascismo da ambiguidade, trazendo a ambiguidade, que era libertadora, para esse lugar do fascismo, lugar aprisionador. É porque, no meu entender, a dinâmica desse novo fascismo é uma dinâmica de ambiguização que, na verdade, recobre o sentido e quase que engole, sufoca o sentido do em aberto dos sentidos, da sua polissemia, né? Então, como fazer face a essa política fascista de ambiguização de todos os sentidos, de todos os valores, de maneira que todos os valores se veem reduzidos ao valor monetário, né? É o valor que não tem valor, né? O valor que tira até da boca
vamos dizer assim, do pensamento, a pergunta nietzschiana de qual é o valor do valor, né? Pergunta importantíssima de ser colocada, no meu entender, e que tira também a força de se perguntar pelo sentido do sentido, que nessa dinâmica a pergunta pelo sentido perde completamente o sentido. Então, como fazer face a isso? Então, a minha proposta para a gente discutir é de que não caberia e não há, talvez, condição histórica, nesse momento, de se propor uma nova, um novo sentido, uma nova forma boa, melhor, redentora, que possa nos salvar, etc. Ela vai sempre ser engolida por esse fascismo, vai sempre, eu digo, por agora, engolida por essa ambiguização dos sentidos imediatamente, ou seja, ela é capitalizada, ela é engolida, como a gente tem visto, o que se dá com a crítica, que é imediatamente engolida pela máquina sistemática, né, do próprio, vamos dizer assim, desse fascismo contemporâneo. Então, a minha proposta é pensar em contraposição a essa desformação contínua, né, própria dessa dinâmica de mutação, o informe. O informe quer dizer informação, o formando-se, uma visão do presente no seu teor mais gerundial, palavra feia, né? Mas no seu teor de gerúndio, né? Esse estar sendo, né? O informação, que é ele próprio sem nenhuma forma, ele é informe, mas ele é diverso desse sem forma que o capitalismo, vamos dizer assim, estabelece, impõe na sua dinâmica de aparente contínua transformação de tudo. Eu não sei se está bem claro essa oposição que eu estou fazendo, mas eu, por causa disso, eu tenho me dedicado ultimamente a ler os pintores, sobretudo os seus pensamentos, né, sobre a arte dita informal, que a gente tem alguns exponentes, é a arte que lida com tanto, digamos, os considerados dementes ou considerados autistas, ou os pintores informais que lidaram com essa o traçar, que traça o traçando das linhas. Então, é como se a gente aprendesse com toda essa experiência, digamos, estética, poética, pictórica, musical, desse estar traçando, traçar o estar traçando do traço. O que isso nos mostra? Porque isso é a própria experiência que vejo expressiva desse estar sendo, que se dá conta desse informe, né? Que é o gerúndio mesmo da existência. Então, eu trouxe hoje como um exemplo, uma tentativa, uma das leituras que eu tenho feito, dentro desse movimento dos pintores informais, nós temos um Dubuffet, nós temos um Fautrier, nós somos pintores franceses, nós temos um Fernand Deligny, que nós temos uma minha amiga, colega, que eu tenho muita admiração pelo trabalho dela, Tânia Rivera, que trabalhou muito com Fernand Deligny, que foi um educador, pedagogo, que trabalhou com as linhas mesmo, né, das crianças ditas autistas.
ou um psicanalista como Pierre Fedidat, tem uns nomes assim bem gringos, digamos assim, mas o que importa é essa atenção um pouco, vamos dizer assim, não um pouco, mas teórica, mas uma teoria que vem dessa experiência do estar, do traçar, o se traçando das linhas, né? Então, eu tenho lido isso na tentativa de tentar definir essa diferença entre o disforme, o sem forma dessa dinâmica, né? Capitalista, fascista, etc., com o informe da criação, que é um estar atenado, estar assim ligado, até a gente podia dizer, ao gerúndio do estar sendo, que não é nada, que não tem um sentido grande, etc., mas que é um fato inexorável, é um fato bruto, é um fato inexorável e que dali no debacle das nossas utopias, ou no arraso, na destruição do nosso passado, que a gente possa sintonizar com isso e descobrir maneiras de pensar para responder a isso que nos faz pensar hoje. O exemplo que eu queria trazer hoje é de um livro, de umas reflexões de um pintor, escritor, poeta belga, que se naturalizou, se tornou francês em 1955, chamado Henri Michaud, que nasceu em 1899, ele morreu em 1984, tem uma vida relativamente longa, teve algumas vezes no Brasil, viajou muito, viajou em todos os sentidos, ele era viajandão mesmo, tomou muita droga, muita mescalina, viajou pela Ásia, é vamos dizer assim, uma personalidade interessante no mundo das artes, porque é um pouco sempre fora do circuito, né? Estava sempre ali para lá de Marrakech, quando a gente brincava na minha época, e que, vamos dizer assim, resumiu como que a arte nos faz pensar, e a arte pensa no seu modo artístico, e que qualquer tentativa de apenas utilizar conceitos filosóficos já estabelecidos, de qualquer linha que seja, com o qual se simpatize, sobre o fenômeno e a própria obra, ou a não obra, ou o exercício, ou a prática artística, deixa sempre a desejar, porque não percebe, não se dá conta que a própria poesia ela tem a sua maneira poética de pensar, que a arte plástica, as artes plásticas, têm a sua maneira plástica de pensar, não de simplesmente expressar uma experiência, que inclua até pensamento, mas existe mesmo, o Deleuze falava de percepto, né, inspirado pelo Ian James, então podemos pensar em, em imagens que sejam um tipo específico de percepções conceituais. A poesia, a palavra, o som, né? Então, é uma tentativa de entender isso, e que Henri Michaud resumiu isso, por exemplo, com as palavras, dizendo: poucas palavras, sem tese nem caminho real. Isso é, inclusive, uma epígrafe usado por um texto de Adalto Novaes, que abre um dos volumes muito bonitos da sua série Arte e Pensamento, para realmente resumir o que é essa relação de arte e pensamento, né? Poucas palavras, sem tese, nem caminho real, ou seja, essa errância das linhas, digamos assim. Então, para discutir isso e aprofundar, eu proponho trazer algumas passagens de um livro que Michaud escreveu, publicou em 1972,
com o título Emergência e Ressurgência, Emergências e Ressurgências, digamos assim, e que traz uma reflexão sobre o que é esse estar sendo, estar se traçando, que é o próprio aparecer de um aparecer, a emergência de um emergir. Porque eu acho que a sede grande, pelo menos da parte que sente a necessidade e a opressão do mundo hoje, sente a necessidade de encontrar o caminho de uma emergência, né? A gente procura novas formas, e a proposta, então, aqui seria ouvir o em se formando, o em se fazendo, o em sendo, né? E ver que linguagem podia dar conta disso. Que tipo de conceito, ou será um conceito, ou será um perceito, ou será um tipo de imagem, né? Então, acho que Michaud pode nos ajudar. E é esse o convite para hoje. Uma introdução um pouco longa, mas foi para situar por que eu trouxe essa fala hoje e também para o nosso momento aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, ele começa nesse livro dizendo assim, eu não vou tentar escrever. Ele é um poeta, e um poeta famoso, com poemas incríveis, até Laura Erber está lançando agora pela editora Zazie uma tradução dos poemas do Michaud, que eu não vi, mas acabei de ver o anúncio no Instagram. A Laura é excelente tradutora, certamente fará um trabalho muito bonito. Então, fala, por que não tentar escrever? E ele diz assim, escrever palavras? Eu não quero palavras, né? Abaixo as palavras, né? Nesse momento, não há possibilidade de conceber uma aliança com as palavras estão contaminadas, né? O desejo é de seguir os traços, mais do que as palavras. Essa oposição entre traço e palavra, ela é principal para ele, não somente porque ele opõe forma e sentido ou conteúdo, mas o que o Michaud, ele não escreve traços, ele não escreve assim, traços em vez de palavras. Ele escreve em francês traços plutôt que a gente traduz por em vez de, mas que essa expressão diz em francês mais cedo que, quer dizer, antes. Eu quero escrever o antes das palavras, né? Eu quero escrever o vir à palavra, né? Na dificuldade de dizer o momento, de encontrar palavras, que isso é a grande poética do Michaud e de muitos autores, inclusive, no meu entender, a poética mesmo de Clarice Lispector é essa poética do vir à palavra, estar na ponta da língua, como a existência estar à flor da pele, né? O Michaud é o poeta desenhista, podemos dizer, mais desenhista do que pintor, que trabalhou com o evento de que antes ou mais cedo de que um sentido ou um conteúdo, né, as palavras são traços no papel, a palavra escrita, e a palavra falada são vibrações no ar. Antes de qualquer coisa, quando a gente lê um texto, como diz Nabokov, a gente sempre relê, porque o que a gente lê primeiro são os traços, manchas no papel, e depois os sentidos, e depois essa articulação entre o alfabeto fonético e os sentidos, né? E a memória, e a expectativa, etc. Como a palavra falada é, antes de qualquer sentido, vibrações no ar. Então, como traçar isso? São palavras escritas, são, antes de tudo, traços emergindo numa superfície, como as palavras faladas são ressonâncias emergindo no ar. Então, o desenho
é o que mostra esse emergir misterioso. Mas o que opõe traços à palavra é como as palavras escritas, esquecem essa emergência, esse seu emergir como traço. E a palavra escrita, ela emerge como traço e, ao mesmo tempo, ela apaga esse emergir, porque ela imediatamente se vê, vamos dizer assim, levada, conduzida para a experiência do sentido, né? As palavras, então, se tornam localidades fixas de sentido. E é essa fixação que precisa ser abandonada. Então, nesse livro Emergência, ele explica por que o desejo desse livro é de atravessar os traços, de seguir os traços e não as palavras. E ele diz porque é o desejo de entrar numa relação com o que há de mais precioso, de mais veraz, de mais, vamos dizer assim, que mais nos toque, que mais toca o cada um. Muito mais do que formas geométricas, muito mais do que ele faz uma lembrança da pintura modernista, do que maçãs, do que peixes num prato. Ele diz que o que mais precioso, o que é mais veraz, é a linha, é o contínuo, que é um murmúrio, como ele diz, que nunca acaba, um murmúrio semelhante à vida, que é o que continua através de nós. Quer dizer, a vida, as vidas, as milhares de existências são linhas que nos atravessam. Então, esse mundo, o mundo do nós, de nós, desses nós, são nós de linhas, nos perpassando, nos atravessando, né? Então, o que eu acho também bonito é como ele traz que esse contínuo é um murmúrio, né? Ele fala, é como uma vida, não é a vida, é como uma vida. É uma vida como a vida. Se faz lembrar até um filme muito bonito da Agnès Varda, chamada Mur, sobre os murais em Los Angeles, pintados os grafites, onde ela escuta ali esse murmúrio nos muros, né? Nos murais, o murmúrio das linhas da existência atravessando toda forma de vida, humana, não humana, transhumana, desumana até. Quer dizer, desenhar linhas e não figuras, que não são nem abstratas nem concretas, é o que, quer dizer, desenhar linha não é nem abstrato nem concreto. Isso é o que Michaud faz, porque, como ele diz, como eu mesmo, a linha busca sem saber que ela busca, né? E ele também fala, eu quero que os meus traços, meus tracés, sejam frases da vida, mas frases flexíveis, porque deformáveis, porque ventos são como ventanias, né? E o desenho das linhas, ele diz, eu estou sempre usando as frases de Michaud, o desenho das linhas é cego para o que é material, porque ele lida com o informe, com o que excede e precede toda forma e que escapa ao teatro da fixação, escapa à ameaça, aí eu cito, daquilo que ele mais odeia, o estático, o fixo, o cotidiano, o previsto, o fatal, o satisfeito. Então, é um desenho performativo, né? Ele está sempre em preparo, sem origem, sem destino, deixando tudo atravessar, né? Desenhando nada. Esses desenhos, ele acrescenta, eles têm uma necessidade de serem desenhados. Eles são desenhados pela via da desordem, pela via da desformação. Aqui não há deliberação, não há nenhum retoque, não há uma intenção. É como uma vida,
como uma existência, não dá para retocar, né? Ela vai se fazendo e sem ter a intenção de ser isso ou aquilo. O que Michaud desenha é um nada, não é nada mais do que desenhar o estar desenhando, né? Ele desenha o enquanto se desenha, né? E deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Vocês estão controlando as horas? Eu estou muito atrasada? Não, tá Controlando, ótimo. tá tudo certo. Tá indo certo. Tá certo, ótimo. Então, ver o desenho como o desenho do estar desenhando, o desenho do enquanto está desenhando, é uma arte muito, vamos dizer assim, difícil, ela exigente, ela exige muito de nós. Eu trouxe umas imagens só para a gente ter uma ideia dos desenhos do Michaud, que eu vou pedir para a Annelise mostrar, assim, sem ordem, só para a gente ter uma ideia desse universo visual sobre o qual eu estou falando. Claro que todo mundo pode googlar, né? Que é o nosso novo oráculo, mas a Annelise vai mostrar. Se tiver algum problema, não tem problema. Tem problema nenhum, não. Eu acho que o Rafael que tem que aceitar, né? Vocês estão vendo? Não está muito bom esse PowerPoint que eu fiz, né? Mas se mostrar assim, passar rapidinho um depois do outro, só para a gente ter uma ideia sobre o que eu estou falando. Se passa o outro ou eu que puxo? Hein, Annelise? Oi? Você vai passando os desenhos? Eu estou passando. Vocês não estão vendo, não? Não, a gente só está vendo um. Eu só estou vendo o primeiro. Bruna, você está vendo os outros? Eu estou vendo os outros, mas numa coluna do lado. Acho que teria que colocar o destaque, né, para os demais. Isso. Aí se... Isso. Estou fazendo a apresentação. Puxa a setinha para baixo. Isso. Aí. Isso. Eu tinha feito a apresentação no F5, achei que estava mudando aí também. Não tem problema. Não, olha, como vocês veem, eu sou péssima de fazer isso, mas vocês têm uma ideia, né? Quem está acompanhando. Pronto, isso é só uma imagem. Ele trabalhou muito com os ideogramas também, chineses, e foi muito à Ásia, o Michaud. Mas, Annelise, então tá bom. Obrigada. Bom, essa arte de desenhar o desenhar é muito exigente, né? Até que a língua inglesa, de vez em quando, é boa. Ela fala drawing, né? O drawing quer dizer desenhando. O desenhando, o desenho é o desenhando, né? Ele é exigente porque exige que a gente veja o mover-se movendo-se, e não o que se move no movimento. A coisa mais difícil, eu acho que a filosofia, com as suas categorias, sempre teve muita dificuldade de pensar, além do singular, ele, assim, o singular sem ser como exemplo ou como uma classe, né, a partir de uma classe genérica, é sempre pensar o movendo-se, de dentro do movimento e não a partir do substrato do movimento, daquilo que se move no movimento. E é isso que esse desenhar, o desenhando, traz, essa experiência. E ele fala, uma outra citação dele, eu vejo por toda parte só o movimento das linhas. Eu vejo mover-se, movendo-se, a linha é o seu movendo-se. Né? Não é uma linha em movimento, a linha é movendo-se. E o movimento ele está sempre interrompendo a inércia. É esse movendo-se que interrompe, não porque vai para um lugar com um destino,
com um projeto traçado, mas esse movendo-se é que interrompe a apatia, a inércia, né? Que desfaz os alinhamentos, as estruturas, né? Que joga fora as construções. Então, esse movendo-se, que é a linha, é uma experiência de desobediência, né? Como ele entende. É muito difícil ver, que é isso que ele está buscando, o Michaud, nesses desenhos, ver o que acaba de surgir, o emergir emergindo, não o que emerge, mas ver, perceber, se dar conta, sentir o emergir emergindo, o emergir em estado nascente, né? E é muito difícil porque isso imediatamente vira uma forma estabelecida e a gente perde esse momento da nascente, no seu nascedouro, vamos dizer assim, né? Então, o Michaud descreve o emergir enquanto emergindo. Então, qual é o vocabulário que ele usa na tentativa de descrever essa experiência? Ele fala de inundação, ele fala de invasão, ele fala de ser tomado. Ele não quer falar de pintura, ele não quer falar de superfície, ele não quer falar de um aspecto do colorido, ele não usa as categorias da estética ou das artes visuais tradicionais. Ele usa mais o vocabulário de uma resposta, de uma reação a um nervo profundo, né? Um nervo profundo dentro que é agredido e caminhos ópticos que são invadidos, inundados, agredidos, martirizados. Ele usa um vocabulário dramático, né? E para ver o emergir emergindo e não uma imagem que emerge, né? É uma distinção sutil, importante de ser feita aqui. Isso pertence à ordem do alucinatório, né? Dos alucinógenos, já estou aqui trocando as línguas, e que ele consumia bastante, né? E uma gênese quando alguém está perdido, quando alguém está desvairado, né? Quando deu uma surtada, deu uma viajada, né? Eu sei que eu estou usando umas gírias antigas, né? E o Michaud, então, ele propõe um termo para isso. Ele fala que esse ver o emergir emergindo e não algo que emerge, não é uma imagem, não é um conceito, é uma imaginogênese. Alucinógeno é um imaginógeno, né? Difícil como traduzir essa palavra, é um imaginógeno, não é uma imaginação. Então, ele mistura a experiência da alucinação, do alucinógeno, da imagem, do emergir, do surgir. Então, um conceito plástico, né, que não é um conceito conceitual filosófico, assim, discursivo, difícil de dizer, é de um imaginógeno. Imaginógenos são respostas, são energias, são batimentos, né? É pulso, é ritmo, é pulsão. Elas não podem ser contempladas de fora, mas também não são imagens interiores, né? Elas são um certo imediato, ele diz, é uma experiência profunda do imediato, do sem mediação, porque vê o emergir emergindo e não algo que emerge, é surpreender um desaparecer no outro desaparecer. Não é ver um aparecer indo para outro aparecer, é ver um desaparecer desaparecendo num outro desaparecer, né?
traços sobrepondo-se a outros, zigue-zagues, numerosos, minúsculos, minúcias, esboços, rabiscos, traços, rascunhos, que são mais rápidos do que a mão é capaz de desenhar, é um desenhando mais rápido do que o próprio desenho, com presenças não convidadas, presenças que nos surpreendem, um sentimento de presença tão intenso nos nervos, né, digamos assim. Então, emergir enquanto emerge é como o fazer-se presente faz-se presente. E, para isso, ele também cunha uma palavra, um conceito. Ele fala de penepresenças, presenças penetrantes. Então, imaginógenos, penepresenças, dois conceitos plásticos, né, que Michaud nos proporciona para tentar pensar esse informe que eu estou buscando. Michaud libera o pensamento da presença de todo o discurso filosófico da deconstrução da metafísica da presença, ou de toda a crítica à metafísica da presença, porque ele mostra que presença é justamente o que se opõe à metafísica, basicamente, pois presença é o gerúndio do estar sendo, né? É penepresença, presença penetrante, e que o emergindo, imaginógenos, né? Bom, muitos leitores e comentadores descreveram o processo de trabalho, o criador de Henri Michaud, como uma autografia ou uma psicografia, né? Até a gente fica pensando no nosso Fernando Pessoa, na autopsicografia. Mas nesse livro, ele descreve numa passagem, esse livro Emergência e Ressurgência, ele descreve numa passagem que o que ele faz é uma tradução gráfica da vibração que é a experiência. É interessante porque a Clarice Lispector, ela fala e usa essa mesma expressão, muito similar, na Paixão segundo GH. Né? São traduções gráficas, né? Dos sinais, das vibrações. Um tradutor gráfico que é, ao mesmo tempo, uma vítima, quer dizer, o que sofre, e o sujeito, observador e o que é visto, ao mesmo tempo. Né? E nessas descrições, ele está descrevendo o pulsativo, o rítmico. Né? O pensamento de Michaud é inteiramente um pensamento do ritmo. Né? E ele não pode falar ele não fala tanto sobre a força pulsativa da imagem, porque o emergindo, né, que é o desenhando-se das linhas, não é nem imagem, nem uma força pulsativa. Né? A gente poderia até cunhar uma outra imagem, uma outra palavra para descrever isso, que são pulse-imagens, né? Não são nem o pulsativo aqui, nem a imagem aqui, são pulse-imagens, né? Para juntar com o imaginógeno, penepresenças, pulse-imagens. Né? O Michaud fala e descreve toda essa experiência usando um vocabulário bem da década de 70, ele fala de psichedelics, ele fala de cinético, ele fala de vibrante, ele fala de um contínuo, assim, uma sopa contínua. Todas essas expressões são expressões de uma ação do impossível, de como o impossível nos toca. Né? Como essa experiência como essa experiência torna os lugares sem lugares, torna a matéria despojada da matéria, torna o espaço ilimitado. Então, emergir enquanto emerge,
né? Esse fluxo, ele diz, é como partículas cósmicas atravessando a Terra sem parar e sem ralentar, né? Desenhar o desenhando, é assim que se vê o emergindo para Mexô. Pode-se dizer que dessa maneira se vê como o nada, o que não é nada, né? Toca tudo. Nada a ser buscado, nada para onde se deve direcionar, nada a se fazer no sentido de um projeto, de uma obra, porque tudo está por se desfazer, se liberar, né? Tornar-se suspenso, como um ritmo, né? Como a vida, que é sempre por um fio, esperando nada. Isso é estranhamente o oposto de um niilismo, que está sempre na sofreguidão, no sofrimento da falta de um sentido último, de uma verdade absoluta, eterna, né? Ou seja, Michaud desenvolve uma espécie de estética penipresencial, eu diria, uma sensibilidade penipresencial, quer dizer, da presença, assim, realmente, do estar existindo, tocando tudo, e esse estar existindo, estar sendo, é nada, né? Ele não é uma forma, ele não é um sentido, ele é sendo, o sendo puro e simples. Então, isso difere radicalmente de uma estética transcendental, à la Kant, porque em jogo aqui está uma sensibilidade especial para o informe, e não uma intuição ou sensibilidade a priori para a forma, né? Que as formas a priori da sensibilidade do Kant, no meu entender, o Kant queria descrever uma coisa que ele usou uma fórmula errada. Ele deveria ter dito uma intuição a priori da forma, que é isso que a crítica e a estética transcendental, no meu entender, está propondo. Então, é outra coisa, é uma sensibilidade para o informe, né? É uma sensibilidade que surge não de ver cores ou de ser iluminados por cores, mas quando as cores adentram alguma forma de vida, seja qual for, né? A pedra, o corpo, o vegetal, o animal, o cósmico, o líquido, o seco. Ou seja, quando é uma sensibilidade que surge dessas quebras contínuas, dessas interrupções, que são a experiência mesma de um ritmo, né? Das suas síncopes, do seu balanço, do seu jogo de corpo, né? De cintura, a gente poderia falar. Ou seja, quando os lugares se deslocalizam, né? Quando eles se derrapam, quando eles se quebram, se partem. Ou seja, é ser atravessado, é ser piercing, faz um piercing, né? Do súbito, um brusco assim salto das mãos, um brusco gingada das pernas, né? Linhas se movendo de todas as formas, múltiplas, ao mesmo tempo, uma na outra, uma de uma para outra. Algumas vezes aparece na obra dele, eu estou falando agora, algumas cabeças, algumas faces, são faces sem faces, né? Surgem de repente, como pode surgir uma forma humana, como pode surgir uma forma vegetal, uma forma animal, né? Nessa dinâmica dos ritmos. E a criação também de meios, de elementos, de meios ambientes, que são atravessadas por movimentos de toda espécie, de espirais, são atravessados por explosões. Então, é sempre uma experiência que
mais do que desagregar, eles reagregam a nossa sensibilidade a uma outra dinâmica de olhar, de sentir, de fazer a experiência e pensar a existência, a sua multiplicidade, como esse em se fazendo das linhas, né? Em se traçando. Ou seja, em todo tempo tem o que é uma busca, né? De perseguir a transformação para uma incompletude, para um em aberto, para usar um verso de um outro poeta francês, Paul Valéry. Então, o desejo de Michaud não é de exprimir. Ele diz sempre, enfaticamente, que, graças ao desenho, ele não queria se exprimir, mas ele queria imprimir um mundo nele, né? Ele queria que o mundo fosse tatuado nele, mas um mundo com esses múltiplas linhas se desenhando a todo tempo, em várias dimensões, em várias nuances, em várias texturas, né? Em vários movimentos, né? Ele não diz tatu, né? Ele não usa essa palavra, tatuagem, mas ele fala de impressão, né? Então, em que sentido ele entende, então, mundo? Ele fala do mundo reduzido ao seu máximo, uma expressão paradoxal. Ele quer claramente se desvencilhar da ideia do mundo como que é reduzido a uma ordem, a uma inteligibilidade de um sistema ordenado, mas ele fala mais de um mundo que é pesado, espesso, né? Que nos embaraça, que nos instiga, né? Que nos provoca. É um mundo denso, provocante. E o que os desenhos desse desenhar-se, né, imprime naquele que desenha é o emergir emergindo, né? Então, ele usa também a palavra transrealidade, a realidade nos atravessando, né? E essa transrealidade é a palavra, uma das palavras que Michaud usa para falar de mundo. Então, é um mundo totalmente atravessado por tudo, por cada coisa. Na verdade, não é tudo, é por cada coisa, por essa singularidade incomparável do cada um, né? Que partilha a si mesmo com cada um se compartilhando o seu compartilhar com cada um, sendo tocado e tocado cada um. Essa daqui foi uma, então, apresentação dessas ideias, que ficou assim um pouco, vamos dizer assim, gaguejado um pouco, porque eu estava com minhas notas, difícil, porque eu estava com as minhas notas em inglês, de uma tradução do francês, e eu estava, então, seguindo as minhas notas. Então, por isso ficou assim uma tradução mais do que uma leitura de um texto, né? Eu espero que tenha sido possível acompanhar. Márcia, quero dizer assim que foi fantástico, assim, né? Foi muito bom assim te ouvir falando mais uma vez, né? Assim, eu sempre A gente estava aqui encantada, vendo o tempo acabar, e a gente falou assim, não, ninguém vai interromper ela, ela vai falar até onde ela quiser. Se ela quiser falar a noite toda, a gente vai ficar aqui. Mas o tempo está certo? Tá certo. Tá perfeito. Sim, a gente ia falar agora 8h30, a gente ia falar mais uns 5 minutinhos, aí pronto, encerrou assim, cronometrado. Muito obrigada, Márcia. Deixa eu ver aqui no YouTube, acho que ninguém formulou questões ainda. Mas... Tem um pequeno delay na transmissão, eu acho que a gente podia ir aquecendo com as nossas questões e dar tempo das pessoas formularem as questões delas no YouTube. Isso, pode ser então. Tem gente ouvindo? Tem. Tem gente ouvindo, elogiando, agradecendo. Ok. Acho que as pessoas não estão formulando as questões delas ainda, então, enquanto
reforço aqui, então, para quem estiver assistindo pelo YouTube e quiser formular questões, podem colocar aí nos comentários, que daqui a pouco a gente vai ler, então, para a Márcia. Enquanto isso, a gente vai aqui aquecendo. Vou colocar alguns comentários aqui. Na verdade, um comentário, assim, que... mais para começar, assim, esse bate-papo, depois a Annelise também deve querer falar alguma coisa, a gente vai ver o que surge nos comentários também. Mas eu achei assim, acho muito interessante nessa proposta que você faz desse estar sendo, né? Desse gerúndio, dessa transformação, dessa formação em sentido de um gerundismo mesmo, né? De estar se formando. E essa questão dos pintores, assim, eu achei muito, muito interessante como a arte, né? Assim, acho que a arte, o modo artístico, né? Para se pensar o próprio ser, né? Assim, ela tem que partir de si, né? E não de um todo dado, enfim. E aí, enquanto eu te ouvia falar, você trouxe algumas vezes, acho que a Clarice Lispector, e assim, eu sou uma leitora apaixonada pela Clarice, e aí me veio assim uma questão, assim, porque a Clarice, ela traz muito em alguns textos dela essa questão do olhar inaugural da criança, né? E isso, assim, falando aqui especificamente de um texto que eu gosto muito, que é o Desastre de Sofia, em que eu até peguei aqui uma citação dela, em que ela coloca exatamente essa frase, né? Assim, como o olhar de uma criança, ela incorpora ali uma criança de 9 anos, né? Então, ela coloca: as palavras me antecedem e ultrapassam, elas me tentam e me modificam. E enquanto eu te ouvia falar, eu pensava muito como que esse olhar inaugural da criança que ainda transita num espaço-tempo, num lugar que ainda não é desenhado, que ainda não é acabado, essas palavras ainda são garranchos, né? As letras ainda são garranchos, ainda são mais traços do que palavras, né? A linguagem ainda está se formando, o convívio dela com o mundo ainda está sendo experimentado por jogos, brincadeiras, fantasias, e então a criança, acho que ela fica nesse lugar de uma presença-ausência, né? Assim, ela mas ela ao mesmo tempo não é. Ela está, né? Assim, a gente não é criança, a gente está criança em movimento, né? Até se tornar adulto, e a gente acaba entrando nesse lugar, que é o lugar mais galvanizado por essa noção de uma humanidade, né? E a criança, ela está nesse movimento que enquanto eu te ouvia falar, eu pensava muito nisso, assim, que é o movimento de um contínuo, né? Que está se fazendo e se desfazendo, experimentando. Hoje eu sou a Bruna, mas daqui a pouco eu posso, sei lá, ser uma fada numa brincadeira, numa imaginação, numa fantasia, num desenho que não é um desenho, numa escrita que não é uma escrita, que é um garrancho, que é uma tentativa, né? Então, enfim, eu queria muito te ouvir nesse sentido, assim, de como você também, assim, como você, né, assim, trouxe a Clarice Lispector algumas vezes, e isso me veio, assim, acho que esse estranhamento, né, diante do mundo que a Clarice propõe com seus escritos, e às vezes também nesse lugar de uma criança, ou de uma pessoa que não se adequa, né, que se percebe nesse lugar de um estranhamento, de uma não adequação, de um estar e um não estar. E então eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, se você também tem uma leitura, assim, de que esse olhar, esse movimento de um informe, né, desse movimento de uma abertura de uma forma, mas também que não fique totalmente aberta, nesse estar sendo, nesse estar experimentando, nesse se desfazer e fazer, se esse olhar da criança seria, assim, de essa recuperação dessa ingenuidade que a gente tem enquanto a gente ainda está se formando enquanto ser humano, né? Enquanto ainda somos uma criança, por exemplo, se também a gente pode trazer para esse lado, essa reflexão que você propôs. Ô, Bruna, obrigada por ter trazido essa lembrança da Clarice e a criança, né? A infância, né? A infância, que a palavra latina quer dizer aquele que não fala, né? E dessa experiência das palavras ultrapassar a criança, né? Ser uma espécie de um antes da palavra. Mas eu diria algumas coisas assim.
eu acho que é muito importante, assim, que eu entendo na Clarice, a presença da criança é muito forte, né? E a Clarice era, assim, mãe. Ela, né, não tinha o menor problema com isso, ela era mãe mesmo, né? Mas, como eu entendo a visão dela, ou a leitura, a escritura da infância na obra dela, não é... Ela está fora do registro que é da linguagem adulta, que é da linguagem da racionalidade discursiva, e aí já filosófica de algum modo, que é da linguagem predicativa, né? Isso é isso, eu sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou você, ou eu sou isso. Essas determinações que são a própria estrutura da nossa racionalidade, que, na verdade, são, claro, também experiências subjetivas, psicológicas. Mas a criança, para Clarice, é uma tremenda experiência de presença no sendo, porque não existe nada mais impressionante do que ver uma criança olhando uma coisa. Essa criança, a criança olhando, ela está totalmente lá. Isso que é para o homem, ou a vida humana, ou como quiser chamar, essa experiência, muito difícil de estar onde se está. Por isso a gente tem uma expressão tão boa em português, né, que é que a gente precisa cair na real onde a gente está. Né? A gente está na real, tem que cair na real. Porque a gente está na real, nunca está na real. Né? A gente está na memória, a gente está na expectativa, a gente está na lembrança, a gente está desejando, a gente está... indo para lá, indo para cá. A criança é capaz de estar ali. Nesse momento, a criança é. Ela faz uma experiência de é. Não é isso, não é aquilo. Ou seja, a estrutura predicativa cai. Uma grande poeta da infância é a poetisa russa Marina Tsvetaeva. E Marina Tsvetaeva diz no livro dela mais lindo, um livro lindo sobre a infância, chamado Meu Pushkin, né, o grande poeta russo, ela diz algo assim como: que crime dizer isso é isso. Que crime é esse que nos educa, né, como humanos, ou seja, que nos desumaniza para sermos os humanos que somos. Né? Então, eu acho que é uma coisa por aí. Então, eu diria que é uma experiência, sobretudo, da presença. Então, por quê? Porque na Clarice, e uma lição, talvez, uma sugestão dela, é que não se deve pensar a criança como uma formação para ser depois, porque a nossa ideia de movimento é uma ideia assim, teleológica. Né? Nós somos tudo que nasce, vamos dizer assim, tudo que vive, a gente tem uma estrutura teleológica de pensar a vida, onde a gente pensa que tem um germe, que vai se desenvolver, que depois vai vir a ser aquilo que é numa essência. Isso quebra essa estrutura que é essencialista, mas também com uma certa ontologia metafísica do movimento e da própria transformação. Porque eu acho que é isso que um pensamento como o de Michaud ou da Clarice está pedindo, é que a gente possa transformar a nossa experiência de transformação, que é a vigente, né? Que é calcada nessa ideia de uma evolução. Né? Não sei se eu... Claro. Muito obrigada, Márcia. Foi ótimo assim, te ouvir. E eu vou... Nesse tempo surgiram algumas questões aqui no chat, então eu vou seguir compartilhando. Então, eu vou ler aqui. Annelise, você quer falar primeiro ou você quer que eu... Eu pensei em deixar as pessoas que estão assistindo no YouTube fazerem um comentário antes, eu posso fazer intercalando. Recebemos primeiro uma questão da Giana, a gente pode ler a da Giana e depois eu faço a minha, e depois ler a de Hopfer. Beleza. Uhum.
Então, a Giana colocou aqui nos comentários, Márcia, né, falando aqui o comentário dela. Márcia, muito obrigada pela linda palestra. Fiquei instigada com a sua comparação com a estética transcendental, porque Kant fala que o sublime está também no informe, em oposição ao belo. A sensibilidade ao informe que você propõe como show é posteriori, ou esse antes também a gente pode considerar um a priori kantiano? Oi, vamos ver se eu consigo me virar nessa pergunta. Jana, bom lembrar o sublime, que sem dúvida o sublime, mas eu falei assim, a estética transcendental, ela tem uma função na primeira crítica, né? E na primeira crítica, a estética transcendental ela vai lidar com as formas a priori, né, da intuição, que são o espaço e tempo. Ou seja, o espaço e tempo são as nossas, eu traduziria Kant, pretensiosamente eu corrigiria a sua expressão e diria que espaço e tempo são as intuições a priori da forma. Né? Não há pensamento da forma sem o temporal espacial. E, na verdade, a filosofia, toda a tradição filosófica, vamos dizer assim, dita ocidental, é uma busca de pensar a forma. E a coisa mais difícil para a filosofia é encarar o sem forma. Porque o sem forma, por exemplo, o caos, é entendido como uma desordem, ou seja, a partir da ordem, que eu entendo uma falta de ordem. É a partir da forma que eu entendo o sem forma, e nunca o sem forma, tanto que não tem nenhuma palavra para dizer o sem forma que não parta já da forma. Né? Então, quando eu falei da estética transcendental, foi pensando mais na primeira crítica. Sem dúvida, na terceira crítica, toda a discussão que Kant tem do sublime, ele toca no informe, você tem toda a razão. E aí, nesse ponto, por que a priori? O a priori em Kant é uma noção complexa, né? Porque ela diz tanto o que precede, quer dizer, a pressuposição, a condição, mas ele diz, sobretudo, independente da experiência. Mas independente da experiência, como condição da experiência. Então, não é um independente da experiência no sentido do ideal, do puramente racional, puramente inteligível, que se opõe ao sensível, né? Mas é aquilo que, sem experiência, torna possível a experiência. Porque, em questão, em todas as três críticas, como eu entendo, é um pensamento da condição de possibilidade para a experiência. Toda a linguagem filosófica com Kant ela é traduzida para a possibilidade. Kant é um grande pensador do possível. E o que para nós era, vamos dizer assim, para nós, eu digo, para a tradição, era um empenho em se entender o real, ou se entender o dado, ou se entender, etc., a partir das categorias inteligíveis e dos conceitos, né? É para Kant entender a possibilidade da realização, do real, etc. Então, eu não sei até que ponto a gente ia falar de um a priori ou de um a posteriori. Eu acho que esse pensamento do Michaud, do informe, ele vai romper com esse a priori e o a posteriori. Ele vai falar de um ad interiori, ou seja, é de dentro já do movimento do existir que isso aparece. Então, não está nem antes, nem independente e nem depois. Ele é sendo. Então, ad interiori. Bom, não sei se você vai concordar, mas é uma tentativa. Márcia, eu tenho uma pergunta para você também. Mas, na verdade, mais um comentário para a gente desdobrar. Você chegou a comentar, em determinado momento, a ação do impossível como um possível que nos toca, se eu entendi corretamente.
do impossível. O impossível nos toca. Isso, eu falei o segundo errado, mas sim, o impossível que nos toca, né? Pensar esse impossível não como um lugar onde devemos parar, né? Nossa, nos deparamos agora com algo que parece impossível, então vamos retroceder, mas pensar justamente como um convite a transgredi-lo, se eu entendi corretamente, né? A forma de construir a partir disso que se apresenta como impossível. E é uma questão que vem me tocando bastante, e eu tenho relacionado ela com o termo de imaginação política, né? De pensar essas outras comunidades, essas outras relações, e agora, a partir da sua comunicação, pensando essas novas palavras, né? Fiquei pensando se há essa necessidade, então, de uma invenção de palavras também, né? Para conseguir chegar a essa construção desse impossível. Mas, mais do que isso, eu fiquei muito tentada a pensar como ficaria essa expressão de imaginação política com esse novo conceito que você apresentou, né? De imaginógenos políticos. A gente conseguiria falar nesses termos? Se seriam, portanto, essas imagens e esses alucinógenos que nos convidam a essa construção, uma espécie de provocação. Não sei se está fazendo sentido a minha questão, mas... Claro. Não, faz muito sentido. Uma coisa importante é a seguinte: a gente está buscando o possível, né? Eu acho que tem uma busca assim, real, existencial, política, social, ética, o que for, de estética, do possível, num mundo que parece impossível em muitos aspectos. Mas existe uma força, existe um desespero quando a gente se depara com a impossibilidade, né? Eu digo, uma tradição, uma experiência, um mundo dominante, o que for, uma herança dominante, um legado, nos obriga sempre a pensar, quer dizer, para nós o impossível é impotência, porque nós estamos pensando sempre a partir do sujeito e da nossa humana prevalência na vida do universo, né? Vamos dizer assim. Então, a impossibilidade ela é uma impotência, mas, na verdade, o impossível, como um amor impossível, como uma impossibilidade de voar, eu não sei, impossibilidades assim, elas nos tocam. Essa impossibilidade, ela nos move, ela não imobiliza, ela pode imobilizar, mas o impossível não é necessariamente uma força negativa, no sentido de nos colocar na apatia e na inação e num definhar mesmo da vida. O impossível nos toca, pode nos ser uma grande força. Isso é um ponto. A outra coisa, quanto à necessidade... Ih, meu Deus, ela caiu. Ela caiu. Gente, acho que teve problemas técnicos quem está no YouTube. Vamos ver se ela volta.
esses eventos online têm essa vantagem da gente poder se reunir com pessoas que estão tão distantes, né, como parece ser o caso da Márcia, mas também tem desses percalços. Sim. Dá um tempinho para ver se ela volta. O meu medo é ela estar falando sem saber que caiu, né? Pode acontecer às vezes. Eu não sei o que aconteceu, mas sumiu. Opa! Oi, Márcia. Acho que está na sua internet. Que bom que você conseguiu voltar. Ah, tá. Olha, então, quanto à criação de novas palavras, você sabe, a Clarice, para voltar à Clarice, ela dizia que não precisava de inventar novas palavras, porque as palavras já estavam suficientes como elas estavam. E quando aparecem novas palavras na Clarice, aparecem por uma necessidade, é quase que saiu, né? Saiu assim. Então, a gente hoje vive nesse mundo internáutico, assim, de muitas línguas, de muito discurso, de, de êxtase do logos, né? A gente vive o mundo do logos. O logos está assim pirado, está para todo lado, palavras para todo lado. As palavras são inventadas já algoritmicamente, nem ritmicamente, mas algoritmicamente. Então, a gente precisa também tomar cuidado com as novas palavras. Tem assim, o Deleuze fala que filosofia é criação de conceitos, e muita gente acha que criar conceito é criar uma palavra, né? Eu não estou dizendo que você está fazendo isso, mas eu estou falando, vai assim junto, né? Então é preciso saber por que seria necessário essa nova palavra, né? E ver que dimensão, né? Até que ponto, por exemplo, Michaud sentiria necessidade de adicionar o adjetivo político ao imaginógeno? O que seria um imaginógeno político, né? Sem dúvida, pode-se descobrir uma dimensão política nesse pensamento. Aí precisa trabalhar isso e elaborar. Então, claro que isso é uma possibilidade conceitual, mas é aí preciso elaborar isso, né? Então, eu acho assim importante a gente usar. O Drummond falava assim que um bom poeta, a primeiro preceito, a primeira regra é assim: quase nenhum adjetivo, ou evita adjetivo, né? Então, talvez na conceituação hoje seja importante guardar o momento certo para um conceito onde essa exigência vem da própria questão, né? Então, a partir do momento que no seu trabalho da imaginação política aparece uma questão que provoca uma crítica da própria noção de imaginação, etc., aí sim, né? Quer dizer, eu estou dando assim acho que eu estou dando uma de professor, mas enfim. Mas é mais uma resposta, assim, né? Que eu também, quando uso essas palavras do Michaud, eu fiquei meio assim, até que ponto, como é que eu vou fazer e tal, né? Isso foi uma questão para mim também. Né? É sempre se perguntar o que a gente põe para funcionar, o que a gente faz parar de funcionar, né? Quando a gente coloca esses termos na boca, no mundo. Isso. Isso, é importante. Obrigada. Márcia, tem umas questões que chegaram no YouTube.
de Hopfner. Soraya. Escapamos da fixação da palavra para a qualquerização de um extremo ao outro, mas ao mesmo informação, porque são igualmente a evidência do domínio do humano sobre tudo o que é, pois é ele quem dá e quem tira a forma. Mas como pode ser possível aproximar-se do sendo, ver e deixar ver, esse emergir emergindo, como desinformar o sendo da forma do homem, devolvê-la ao aberto, viver essa experiência além da arte e literatura, também na vida. Obrigada, um beijo, Márcia querida. Ai, Soraya, sempre uma pergunta assim, né? Instigante e difícil de responder. Vamos lá. Você tem razão que a questão toda, assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, do filosofês mais técnico, é a questão da subjetividade, né? Moderna. E, sobretudo, se eu entendi bem como você colocou, de que o homem está sempre não só pleiteando, mas assumindo o lugar de ser ele quem dá a forma e quem tira a forma, né? E até pode ser o dono do informe, né? Então, como que esse informe ele pode ser não vamos dizer o sujeito, mas realmente pode fazer o homem, em vez de ser o homem quem o faz. Será que eu entendi certo? Né? A Soraya vai dizer sim ou não, aí eu não sei. Mas eu acho que sempre, mesmo quando o homem está no máximo da sua onipotência e o seu delírio de controle absoluto da vida, como hoje, onde o humano controla de tal forma a vida do universo, do viver, que ele não consegue mais controlar o seu próprio controle. Está controlado pelo controlar. E de tal maneira que hoje o homem dito livre porque racional é um escravo da sua liberdade. Eu acho que nesse ponto, que a gente podia até descrever como um ponto de entropia, aparece que o homem, ao controlar tudo, ele controla tudo menos o seu controle. Então, ele controla tudo menos. Então, tem uma dimensão que ele não controla. Então, é como se a vida vazasse, não obstante o blindado humano sobre a vida. Há um vazar. Tem um conto do Kafka, espetacular, chamado A Construção, onde ele está lá num buraco. O Deleuze interpretou como um animal, você pode interpretar de várias formas, mas eu leio assim como o próprio drama dessa subjetividade humana que está dentro dessa gruta, dessa construção, onde ele tem o real, a vida, o existir, o fato de que isso está acontecendo, de que o homem está sendo assim, esse fato que isso está acontecendo, isso é um real que ultrapassa o humano. Então, isso está sempre vazando e ele lá dentro está lá tentando tapar todos os buraquinhos, tem sempre um buraquinho, e de repente, em um determinado momento do conto, aparece um ruído, e pela primeira vez no conto ele diz ele, quer dizer, um terceiro, né? Aparece um outro. Né? Então, o real, a vida, está sempre vazando, né? Não obstante essa luta tremenda de blindagem da vida que, vamos dizer assim, essa humanidade que a gente pode localizar, geografar,
né? E temporalizar na modernidade, tenta fazer. Então, eu acho que o emergindo está sempre, o emergir está sempre emergindo, porque isso é o sendo. E esse sendo, enquanto houver o fato da existência, a existência existe, independente que existência, para que existência, como qualificar a existência, como nomeá-la ou não nomeá-la, esse fato é um vazar da vida, não obstante. Não sei se eu respondi, Soraya, sua pergunta. Ela comentou depois, sim. Então, Respondeu. Tem outra questão aqui, Márcia, da Cabocla Fabiola Menezes. Cabocla Fabiola Menezes de Araújo. Ela fala, né? O emergir do traço é oportunamente singularizante. Isto pode ser das análise, trouxe um termo heideggeriano aqui, ou comparado a das análise. olha, eu não entendi muito bem o oportunamente. Eu fiquei, o emergir do traço é singularizante. Eu diria sim. O oportunamente, eu fiquei em dúvida o que você queria dizer com isso. Isso pode ser Dasein-Analyse ou comparado a Dasein-Analyse. Olha, eu não sei responder essa sua pergunta, porque tudo pode ser Dasein-Analyse, ou seja, você tem esse delineado, usei um termo errado esse, mas você tem Ferdinand Deligny, esse educador que trabalhou com os dito dementes ou autistas, que a Tânia Rivera, que eu mencionei, fez bonitos estudos sobre ele. Ele, se vocês googlarem nas imagens, o nome dele é, eu posso escrever aqui, Deligny. Não, escrevi errado. Ah, está ali. Vocês vão ver as linhas que ele segue, né? Que ele viu pacientes desenharem, né? Que são linhas de errância, como eu acho que foi traduzido, linhas de errância. Você poderia dizer que isso é um Dasein-Analyse, se você entender Dasein como, pelo menos como eu entendo, como presença, né? Mas nesse sentido da pena e presença do Michaud. Agora, eu não sei se isso ajuda a sua pergunta, acabou. Fiquei em dúvida sobre o que você está buscando com a sua pergunta. Costuma ter um delay, Márcia? Talvez ela explique Esteja melhor. pensando. Não, tem um delay da transmissão para o YouTube mesmo. Você Tá. quer ir respondendo a da Giana para ver se dá tempo dela? A Giana Araújo fez mais uma pergunta, que é: a ambiguidade não aponta necessariamente para sentidos opostos, mas o fascismo parece sempre colocar o dito em polos opostos. Como a apreensão do emergindo nos vacina dessas capturas do fascismo? Olha, eu acho que... Obrigada, Jana. Eu acho que a ambiguidade, ela aponta para sentidos opostos e também para isso que você muito bem colocou, como colocar o dito em polos opostos. Quer dizer, eles são sentidos opostos porque a gente escuta o dito nos polos opostos como sentidos opostos, né? Quer dizer, tem uma conjugação desses dois, eu diria.
Agora, como a apreensão do emergindo nos vacina dessas capturas do fascismo? Essa pergunta é difícil, porque, de um modo, a gente poderia dizer que essa apreensão, tá, ela interrompe, ou deve nos ajudar a vacinar, no sentido de interromper a ilusão midiática, ou seja, a ilusão de que aprender a reler os sinais. É como se a gente aprendesse a ler, né, no mundo do midiático, que é um mundo, na verdade, para quem é do século anterior, vamos brincar assim, é muito estranho, porque antigamente a obra imitava o real, a palavra imitava o real, correspondia ao conceito. Agora parece que o real imita a palavra, imita a simulação, imita o virtual, né? Então, o real é que imita uma simulação do real, né? A gente tem uma inversão muito maluca. E então, esse emergindo que nos devolve, vamos dizer assim, essa sintonia, essa escuta, esse ser tocado pelo estar sendo, ele nos devolve ao presente. Porque eu acho que uma das grandes ilusões do virtual é achar que nós vivemos no presente, que nós estamos aqui e agora, falando, eu aqui na Suécia, vocês em vários lugares, diferentes endereços, tempos, eu estou há 4 horas, são quase 1h10 da manhã, etc. Fiquei acordadíssima, agora vai ficar animada, vamos ver como vai ser amanhã, né? E de que estamos no presente, mas essa virtualidade ou virtualização do tempo e espaço, ela nos retira do sendo, porque ela está sempre nos colocando para frente ou para trás dele, ou do lado, ou seja, interrompendo, né, o teor abrangente que o Michaud chamou de pene-presença, né? Assim, temporariamente podemos usar esse conceito assim, como a Annelise estava falando, vamos fazer um ensaio, tentar pensar a partir dessa palavra e ver até onde ela aguenta, né? Mais ou menos isso, né? Bom, então, ela nos vacina no sentido de interromper e talvez nos dar uma outra perspectiva de ouvir. Agora, ele nos coloca também uma das ilusões, não são ilusões, mas a dificuldade de lidar com as capturas do fascismo é justamente de como pensar as nossas resistências. Quer dizer, como é possível resistir a essa captura, né? Vacinando, claro, por um lado, mas resistir de que forma? Então, nós temos, muitas vezes, reativar formas antigas de resistência para um determinado momento da nossa história, quando nós, na verdade, talvez precisamos pensar novos modos de resistir, né? Ou seja, um modo de se deixar capturar pelo fascismo é buscando formas de oposição já formadas pela história. Eu vejo algumas vezes tem uma nostalgia da direita fascista, da ditadura militar, não é nostalgia, é só a reivindicação ameaçadora, né, de uma forma conhecida de repressão, etc., né? E de coerção, e de autoritarismo, e de perseguição.
E existe o outro lado, que é uma nostalgia de uma forma de militância daquela época. Agora, uma dificuldade que eu entendo de compreender que o que está sendo buscado é uma forma do conhecido para que o desconhecido desse novo mundo que a gente vive possa simplesmente perpassar e se naturalizar por toda parte, porque a forma é uma forma conhecida, seja de repressão, seja de militância. Né? Então, cabe pensar que nova forma de repressão é essa, que se dá com a visão toda de um fascismo da década de 30, que tem muita coisa semelhante, ela tem formas de perseguição e tortura semelhantes ou iguais e herdadas da ditadura, mas ela tem também uma forma de censura nova, que é a censura do sentido com S, como eu tenho chamado, até inspirado por um escritor francês muito interessante chamado Bernard Noël. E essa censura com S é a censura do sentido, ele mesmo se censurando, por causa dessa ambiguização. Então, fica todo mundo imobilizado. Né? Então, você mesmo já reage reativamente contra a própria reação, dentro de você próprio. E isso, essa forma de censura interna, de autocensura, vamos dizer assim, combinada com as formas tradicionais de tortura, perseguição e censura, isso gera uma monstruosidade ímpar. Né? Mas ela altera a forma antiga e ela traz uma nova forma. Né? A ambiguidade... Tá certo. Será que eu respondi a sua pergunta, Jean? Mais uma vez, a gente vai ter que esperar um pouquinho a transmissão chegar lá. Mas quanto à Fabíola, ela disse que suas palavras são bálsamo nesses tempos sombrios e agradeceu de coração. Obrigada, Fabíola. A Giana também respondeu agora. Sim, também se deixa capturar pelo emergindo, quem sabe nos encaminha para novas formas ou informes de resistência. É uma atenção e uma escuta, porque é muito difícil a gente viver, tem que ter uma coragem, né, de estar nesse momento sem solução, sem saída. Voltando a Clarice, ela tem um conto, A Procura da Dignidade, que é uma espécie de reescritura do Inferno do Dante, né? Aí ela tem a descrição do Maracanã, que você tem aqueles 9 anéis para baixo, você fica perdido. É um conto extraordinário. E no final, acontece muita coisa, eu não vou descrever, porque Clarice a gente tem que ler, né? Só citar, não adianta ficar comentando Clarice, é perda de tempo. Vamos citar, porque ela já se comentou, já se interpretou. Mas ela, no final, escutando uma música do Roberto Carlos, que entra lá de repente nesse inferno dantesco, ela grita assim: tem que ter uma saída, com vários is, ida, né? Tem que ter uma saída. Né? Por quê? Porque a existência quer existir. Ela não só existe, como quer existir. Né? Spinoza quer perseverar existindo, né? Essa perseverança, né? Desse conatos. Então, ouvir isso primeiro, né? Ouvir o existir, existindo. Né? Então, é difícil, porque ele não avança, ele não dá solução, ele não instrumentaliza, ele não encontra imediatamente uma nova forma, e nesse sem saída, gritando tem que ter uma saída, né? Como estar ali, né? Como presença, como ação, como atividade, como escuta, como convivência, como estar ali. Eu acho que é um pouco por aí.
Obrigada, Márcia. A gente está sem mais perguntas no YouTube. Eu teria só mais alguns comentários a fazer, mas queria saber primeiro como é que você está. Você tinha comentado que estava cansada. A gente segura até o nosso combinado, mais 10 minutos, aí depois eu vou ver se eu consigo dormir, né? Vamos tentar. Não, eram só comentários mesmo, nada demais. Não faça. Quando eu tinha comentado com você sobre esse termo da imaginação política, dos imaginógenos políticos, eu acho que eu estava mais testando se eu tinha entendido bem o que eles significam, né? E quando você estava falando, eu cheguei a procurar no Google, eu falei, não vou ficar alugando a Márcia com a mesma questão várias vezes, né? Mas você acredita, Márcia, que eu não encontrei nada? Até a terceira página, assim, não tem. Então, Que bom, hein? Tá vendo? Uma vereda para você. O pessoal quer, como é que é? Copyright, né? Todo mundo quer a propriedade dos conceitos. Esse é o meu conceito, né? Mas a coisa importante é entender que o pensamento, na verdade, é comum, é em comum. O pensamento é em comum. A propriedade do pensamento hoje, até você tem autores antigos, você pega sei lá, você pode pegar um texto de Schelling, que é completamente propriedade comum. Tem alguém que já fez uma página que você, para acessar aquele negócio, você tem que pagar um dinheiro para uma pessoa que pegou esse texto, que colocou na página. Quer dizer, a gente vive no mundo da privatização de tudo. E eu li até uma imagenzinha no Instagram italiano que dizia privação de tutto, saremo privati di tutti, de tutto, né? Então ele fala, a privatização de tudo vai nos privar de tudo. Né? Isso é um lema ótimo, porque, na verdade, ele não dá uma solução, mas ele expõe o problema. A movimentação toda é de privatização de tudo. Nós estamos vivendo, assim, a hipérbole disso no nosso país. Né? O mais rápido possível, vamos privatizar tudo que é em comum, inclusive o pensamento, porque não há pensamento sozinho. A ideia da ideia em Platão não existe sem a gente ler a palavra ideia no texto de Platão. Né? Essa palavra que não for lida, ela não existe, nem mesmo como traço no papel. Então, ao ser lida, ela também já é imediatamente interpretada, sem uma teoria da interpretação, sem uma hermenêutica. Ela é lida, ela é ouvida, ela é compreendida dentro de um repertório que a gente nasce já num mundo, né, de sentidos. Então, existe uma dimensão aí de leitura, de interpretação, que é como o intérprete da música. Ele lê uma nota, quando ele toca, ele já interpretou, porque já é aquele dedo específico, particular, singular, que o toca. Então, o pensamento não tem jeito, ele já está sempre partilhado. Essa propriedade é uma propriedade, vamos dizer assim, toda ela construída a partir de vários outros interesses, né? Quem é dono da escola, quem é dono do pensamento, quem é o autor dos livros, né? Quanto dinheiro você vai ganhar, quantos seguidores você vai ter, quanta fama você vai fazer, né? Então, é resgatar, eu acho, essa experiência mesmo do em comum, né? Que não é. Isso é uma grande contribuição, eu acho, do pensamento da comunidade do Jean-Luc Nancy, que a questão não é o comum, a comunidade,
seja ela herdada ou seja ela projetada. A questão é o em comum, que é o lugar onde o que é incomunicável, o que não pode ser partilhado, porque nem tudo pode ser partilhado. Então, esses espaços, assim como pequenas rachaduras, pequenas fendas, em onde o não partilhado, um silêncio, o difícil de ser dito, o difícil de ser pensado, é pensado, é compartilhado. Ali se dá uma experiência em comum. Né? Não de absorção, não de contínua mímesis, da mímesis, a imitação da imitação, né? O movimento aqui, o movimento lá, as identidades aqui, imitação da imitação da imitação, quando, na verdade, tem uma questão de... Até uma professora da PUC, Eliana Martins, que nós fizemos um seminário juntos sobre o Michaud, ela chamou atenção para uma passagem do Michaud que ele diz: não cabe imitar a natureza, cabe significá-la. Né? Quer dizer, nós temos um impensado em comum que é a natureza. Né? E nesse momento que ela está sendo exterminada, devastada, queimada, explorada, arrebentada, partida, cortada, o que for, tudo isso, né? E muito mais, isso se expõe. Então, com isso também algo se mostra que é importante. Então, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Né? Eu acho que tem uma mobilização também das pessoas nesse sentido, de algumas pessoas. Obrigada, Márcia. Muito inspirador te ouvir. Eu aqui saindo dessa fala cheia de referências para pesquisar depois. Então, tá bom. Márcia, muito obrigada. A gente pode começar agora a encaminhar para o encerramento, para você descansar um pouco aí também, né? Eu vou só ler alguns elogios aqui que surgiram nos comentários. O Bias Guimarães comentou a apresentação incrível. Márcia Schubach, muito obrigada. A Priscila Alba também colocou sensibilidade finíssima, como sempre, para com o nosso tempo. Obrigada, Márcia. Enfim, muitas pessoas assistindo e comentando e agradecendo, falando que é fantástico, né? Assim, isso, como sempre. Assim, acho que achei muito, muito necessária essa fala, essa conversa, esse debate, as questões que surgiram e a forma, né? Sempre com muita sensibilidade, né? E precisão, né? Ao mesmo tempo, a Márcia conduz esses atravessamentos que acontecem, que são tão necessários ao nosso tempo. Então, muito, muito obrigada, Márcia, mais uma vez, por ter dedicado esse tempo e esses seus ensinamentos, essas reflexões com a gente. Acho que foi incrível, mais uma vez, né, muito potente, né, essa nossa conversa. E acho que tanto eu quanto todo mundo que está aqui assistindo, quem vai assistir depois, vai ficar com a cabeça transbordando depois de questões e ideias para a gente refletir. Cheia de imaginógenos, todo mundo. Adorei. Olha, obrigada a vocês, obrigada a Bruna, a Nelise, todos que organizaram, obrigada pelo convite, e vocês me dão o que pensar, né? Vocês me convidam e me dão o que pensar, me dão a tarefa. Então, isso é muito bom, isso é vida. Eu agradeço a vocês. Tá? Boa noite. Eu agora vou tentar dormir. Boa noite, bom sono. Boa noite, Márcia. Descansa. Muito obrigada. Tchau, tchau. E até breve. Até breve. Tchau, tchau. Até breve. Tchau. Boa noite, Bruna. E obrigada mais uma vez, Rafael, pela assistência no TI. Isso. Muito obrigada, Rafael.